Boa noite a todos. Sejamos todos muito bem-vindos nesta casa, para mais esse dia de trabalho de assistência espiritual, onde nós viemos aqui, todos nós, aprendemos um pouco mais dos ensinamentos divinos, os ensinamentos que Jesus nos deixou. Que possamos, cada um de nós, sair daqui levando aquilo que nós viemos procurar. Soluções. Nem sempre o que a gente consegue, nem sempre o que a gente ganha, nem sempre o que a gente tem é aquilo que a gente quer. Mas com certeza é o que Deus nos reserva. É sempre o melhor para nós. Então vamos, a partir de agora, relaxar nosso corpo e nossas cadeiras, ficarmos bem à vontade, relaxando o nosso corpo, nossa cabeça, tronco, membros. Vamos, a partir de agora, então, deixar do lado de fora desta casa todos os nossos problemas, dúvidas, preocupações, e vamos deixar esse espaço aberto, a nossa mente, o nosso coração abertos aos ensinamentos de hoje, para que o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, possa agir sobre nós, possa nos influenciar, possa nos trazer bons pensamentos, boas ideias, para que depois, ao longo da semana, possamos colocá-las em prática. Saudamos e agradecemos aos irmãos responsáveis pela higienização desta casa, que desde cedo aqui estão, preparando esse ambiente para mais esse trabalho. Pedimos que façam um repasse em nós mesmos, higienizando nossos pensamentos, nossos sentimentos e as nossas emoções. Saudamos e agradecemos aos irmãos responsáveis pela segurança externa, que também aqui estão conosco, protegendo esta casa, formando um anel fluídico, protetor, impedindo que aqui adentrem vibrações contrárias ao Evangelho de Jesus. E aqueles irmãos que ainda não puderem participar, serão carinhosamente encaminhados aos locais mais adequados, para que posteriormente possam retornar. Saudamos e agradecemos aos irmãos, as fraternidades cristãs do espaço, fraternidade do Trevo, dos humildes, através do Dr. Bezerra de Menezes e tantas outras, a quem pedimos que fluidifique essas águas, para que possamos aproveitar delas depois. E tantas outras fraternidades, chegando até Ismael. Chegamos até Ismael, anjo preposto de Deus, de Jesus, para a evangelização do Brasil, a quem pedimos que ilumine o coração e a mente de todos aqueles que têm o poder de mudar os destinos dessa nação. Poder político, poder religioso, poder econômico, poder midiático, e a cada um de nós brasileiros, para que possamos fazer a nossa parte, de modo que o Brasil se torne o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Chegando até Maria, Mãe de Jesus, agradecemos a bondosa Mãe e pedimos que continue a nos ajudar, e principalmente aqueles pais e aos responsáveis, para que eduquem seus filhos dentro de alguma religião, seja ela qual for. Chegando até Jesus, nosso grande mestre, pedimos, Senhor, que nos ajude a estarmos sempre atentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. E ó Senhor, dai-nos paciência para aceitar aquelas coisas que nós não podemos e não devemos mudar.
Dai-nos coragem para que possamos aceitar, mudar aquelas coisas que podem e devem ser mudadas. E dai-nos sabedoria para que possamos saber distinguir. E chegando até Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos, ó Pai, por mais esta existência, por mais esta reencarnação. E pedimos que nos ajude a entender e a vivenciar as suas leis. Principalmente a lei da justiça, amor e caridade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair entre as tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Todos bem? Então tá bom. Hoje, o nosso Evangelho diz respeito à parte final aqui da oração do Pai Nosso. Quase final, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Né? Então hoje é o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. Então a primeira leitura de Mateus diz assim: perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele, somente, em particular. Se ele te ouvir, terás ganhado o teu irmão. Então, chegando-se Pedro até ele, até Jesus, ele perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será que até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então, aqui nós temos vários ensinamentos, né? Mas a primeira coisa interessante, importante, é o seguinte: o que é a misericordiosa? O que é a misericórdia? Né? Bem-aventurados os misericordiosos. Quer dizer, bem-aventurados significa felizes. Felizes os misericordiosos. Né? Ou seja, felizes aqueles que conseguem esquecer e perdoar as ofensas. Né? É isso que Jesus quis dizer. Felizes aqueles que conseguem perdoar e esquecer as ofensas. Mas também a palavra misericórdia, né, na conotação espírita, vai além. Vai além, e a gente vê isso daqui que os espíritos nos orientam. Também quer dizer ajudar. Ou seja, além da gente, a gente pode simplesmente perdoar, esquecer as ofensas, né, que alguém nos fez, mas às vezes não ajudar, às vezes não praticar o bem para aquela pessoa, né? Isso então não é misericórdia, é parte dela. A misericórdia completa é quando a gente esquece as ofensas, perdoa e ajuda. Não simplesmente você perdoa, ajuda e vira as costas. Não é assim. Ah, mas é fácil isso aqui? Não. Não é, né? Não é. Quando a gente trata dos ensinamentos divinos, nada é fácil, mas é tudo possível. E a gente já viu isso várias e várias vezes. Se a gente olhar lá para a nossa experiência de vida, a gente vai perceber que é assim. Né?
Então, os Espíritos, a lição nos ensina que nós devemos ter compaixão, né? Devemos ter a misericórdia. E para a gente praticar o perdão, os Espíritos também nos ensinam, né? Que é necessário que a gente tenha empatia. Ou seja, é a gente se colocar no lugar do outro, né? E às vezes, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente se lembra de algum embate, alguma discórdia, né, com um irmão nosso, às vezes a gente percebe o que eu teria feito no lugar dele. Nossa, mas ele me fez isso e aquilo, né? Mas e se eu tivesse no lugar dele? Será que eu teria feito a mesma coisa ou teria feito até pior? Às vezes, quando a gente faz uma reflexão dessa, a gente até se assusta, né? Mas é importante fazer, porque quando a gente se coloca no lugar da outra pessoa, aí fica mais fácil compreender e perdoar, né? Ou seja, primeiro a gente pratica a empatia, que é olhar a situação do ponto de vista da outra pessoa. Quando a gente enxerga isso, a gente está praticando. A gente começa a praticar a indulgência, ou seja, a facilidade de perdoar, né? A gente percebe, né, que tem pessoas aí que, nossa, mas a pessoa realmente ela tem muita facilidade, né? Ela não esquenta a cabeça com as coisas, né? As pessoas fazem algumas coisas para ela e ela não liga, né? Mas não é bem assim, não é? Não é bem assim. Porque na realidade, para nós, quando a gente vê uma situação assim, para nós parece que é muito, né? Parece que é muito, mas para outra pessoa, para ela não é. Para ela não é. Pode até ser que ela esteja subestimando, né, a situação, mas pode ser que não. Pode ser que para a gente, como se diz hoje em dia, a gente pode estar com muito mimimi, né, o nhenhenhé. Então a gente tem que ficar bem atento a esse tipo de coisa, né? Agora, será que é fácil a gente esquecer? Né? Perdoar, esquecer? Normalmente, quando a gente tem que perdoar alguém, quando a gente tem o rancor, né, o que acontece? Quem mais sofre somos nós. Não é verdade? Quando alguém nos faz alguma coisa e a gente não perdoou, quem está sofrendo somos nós. Às vezes a pessoa nem tem ideia do quanto a gente está sofrendo. Ela sabe que ela é boa, ela sabe que fez alguma coisa errada, mas ela não achou que foi tanto. Às vezes, nós é que superestimamos um problema. E como a gente diz, né, a vida é muito curta, né, para a gente ficar dando atenção para muita coisa que passa. Porque tudo passa. Então, na realidade, quando a gente consegue ter assim, vamos dizer, um alívio, né, uma libertação, é aí que a gente perdoa. Mas o perdão ele começa inicialmente na inteligência. Por que na inteligência? Porque a gente sabe que quando a gente pratica o perdão, a gente é que ganha em primeiro lugar, né? A gente é que ganha. Às vezes a outra pessoa nem estava tão errada. Às vezes a responsabilidade nossa é até maior que a dela. Então primeiro começa pela inteligência. E devagar, aos poucos, né? A gente sendo humilde, pedindo ajuda a Deus, ao nosso mentor espiritual, esse perdão vai chegando no coração da gente. Vai chegando no sentimento da gente, né? Por isso que Jesus fala. Pedro pergunta, quantas vezes, mestre? Ele fala, não 7, mas 70 vezes 7. Por que Jesus fala isso? Porque nós somos uma raça infantil, espiritualmente infantil. E o que as crianças fazem? Vivem se desentendendo umas com as outras. É o que a gente faz, não é? É o que a gente faz. Então quando Jesus fala isso, ele quer dizer que é assim. E se ele veio trazer, né, a boa nova, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, faça ao teu próximo o que gostaria que fizesse a você, ele traz o conceito de fraternidade, né? Então a gente sabe, por exemplo, entre irmãos, é mais fácil praticar o perdão, né? Isso é quando é mais jovem, né? Quando é mais novo é mais fácil. À medida que vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil, né? Quando a gente se desentende com o irmão assim, vai ficando mais difícil. Mas por que será que fica mais difícil?
Será que quando a gente é mais novo, é mais fácil perdoar? Será que não é porque quando a gente é mais novo, a gente tem o coração mais puro? Será que não é porque a gente não tem tantos interesses materiais? Será que é porque a gente não está envolvido, às vezes até engolido pelo mundo material? Né? Talvez seja isso. E os Espíritos também nos ensinam que existem duas maneiras de perdoar. Uma material e uma espiritual. Aquela maneira material é aquele modo de perdoar com segundas intenções, com interesses, né? Até com humilhação. Então, eles até falam aqui: vejam só como sou generoso, eu perdoei fulano, não é? Ou seja, com ostentação. Nesses casos, né, às vezes a humilhação é tão grande para outra pessoa que é muito difícil que aconteça uma reconciliação sincera. E a outra maneira de perdoar que eles falam é com generosidade. É aquela que o Cristo nos ensinou, né? Ou seja, sem interesses. Quando você parte, você toma a iniciativa, né? Um problema, né? Uma desavença, de uma maneira conciliadora, né? Aí onde você realmente tem a consciência que você também erra, você vai precisar do perdão de alguém, né? Nesse momento é muito importante a gente sempre estar na sintonia com o nosso mentor espiritual. E uma outra parte aqui diz respeito a reconciliar-se com os adversários. Ele diz assim: conserta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares até o último cêntimo. Então, para esse ensinamento dos Espíritos, vamos considerar, pessoal, duas situações. Uma onde aquele nosso adversário, aquela pessoa com quem nós tivemos algum problema, partiu antes, morreu antes da gente, né? Então, a primeira situação, você prejudicou a pessoa, né? É isso que os Espíritos estão nos ensinando aqui. A primeira situação, nós prejudicamos alguém, né? E ele não se desculpou, né? Nós não nos desculpamos e não reparamos. Nós prejudicamos alguém, não nos desculpamos e não reparamos. E a segunda situação é o contrário. A segunda situação é que nós fomos prejudicados, não é? E não perdoamos quem nos prejudicou. Nós fomos prejudicados e não perdoamos quem nos prejudicou. Então, o que pode acontecer, que Deus Espírito nos ensina, é que esse irmão que partiu antes da gente, ele pode voltar, né? Na realidade, os Espíritos eles têm a liberdade de ficar em torno da Terra, aqui na Terra, a gente sabe disso, né? Então, eles podem nos influenciar, né? Eles podem nos causar perturbações. No primeiro caso, quando nós o prejudicamos, eles podem voltar e nos prejudicar com sentimento de rancor, sentimento de vingança, né? E no segundo caso, onde nós fomos prejudicados, quando ele sobe, quando nós subimos, né? E toda noite a gente sobe, né? Lá a gente tem a plena consciência do que nós fizemos de bom e nós fizemos de ruim, do que nós fizemos certo e do que nós fizemos errado. Então, nesse segundo caso, né, esse espírito, ele pode voltar mais arrependido, mas ele vai ficar por perto de nós também, né, e vai nos influenciar, mas agora com outro sentimento de arrependimento. Mas aí a gente pode perguntar, né, mas como Deus permite isso? Não é? Os Espíritos nos falam, Deus permite isso para dar a oportunidade, tanto ao opressor de se arrepender, de se reparar,
de ser emendado. Quanto à vítima. Mas o que tem a vítima? Deus também permite situações assim, porque Ele dá a oportunidade à vítima de perdoar o seu irmão. Então vocês vejam que interessante. Né? Então por isso que aqui a leitura, a passagem fala que a gente tem que perdoar o nosso irmão enquanto ele está no caminho. Ou seja, se a gente fez mal para alguém, enquanto ele está por perto, a gente deve se desculpar e tentar reparar de alguma maneira. Às vezes, não diretamente para ele, mas para alguém que precise. Ou então, quando a gente recebeu uma ofensa, né, foi prejudicado, a gente o perdoar ainda nessa reencarnação. É essa a lição que nos vem. Né? Agora, perdoar inicia primeiro, como eu falei a vocês, né, na mente. Primeiro a gente entende que é importante a gente perdoar. Primeiro para a gente se aliviar, para a gente se libertar daquela angústia. Né? E depois, aos poucos, ela chega no coração. Aqui uma outra passagem fala sobre o sacrifício agradável a Deus. A passagem diz assim, de Mateus também. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois fazer a tua oferta. Então, qual é o ensinamento, né, que Jesus nos traz nessa parte aqui? É o ensinamento que primeiro a gente deve perdoar o nosso irmão, para depois a gente ganhar o direito de pedir perdão a Deus. Por isso que aqui a passagem fala, o sacrifício mais agradável a Deus. Deus quer que primeiro a gente se acerte entre a gente, se acerte com o nosso irmão, para depois a gente ir lá e pedir perdão aquelas coisas que nós fizemos de errado. É o que diz o Pai Nosso, né, que nós acabamos de ler agora. Né? E aqui também tem uma parte bem interessante. Ele diz assim: ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e animosidade, todo mau pensamento contra teu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Criador. Eis o que ensina Jesus por essas palavras. Deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Então, primeiro, se a gente realmente, e a gente precisa, porque a gente também comete, né, falhas, a gente prejudica as pessoas. Então, é importante que a gente tenha isso em consideração. E aqui, para finalizar, tem essa passagem aqui, o argueiro e a trave no olho. É mais ou menos o que a gente estava conversando no início. Né? Por que vês tu o argueiro é um cisco, né, do olho de teu irmão, e não vês uma trave no teu olho, ou seja, um cisco muito maior no teu olho? Né? Ou seja, a gente consegue ficar olhando a vida do outro, mas a gente não consegue ver a nossa. A gente enxerga os problemas do outro, mas não consegue enxergar os nossos. Ou como diz a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, né, o cisco. Quando tens uma trave no seu olho, ele quer dizer, deixa eu te ajudar com esse problema, só que você tem um problema maior. Ele fala, hipócrita, ou seja, fingido. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como has de tirar o argueiro do olho de teu irmão. Ou seja, qual que é a mensagem que nós temos aqui? Aqui também tem uma passagem dos Espíritos, ele fala o seguinte: o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Olha que profundo isso. O que faria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? Isso é mais ou menos aquela tal da empatia, né? Se a gente percebe alguém também fazendo aquelas coisas que a gente faz,
E a gente percebe. A gente percebe. Às vezes até a gente fala, nossa, mas eu não sei porquê, às vezes eu não gosto muito daquela pessoa, quando ela faz tal coisa. Só que às vezes, se a gente prestar bem atenção, é exatamente o que a gente faz. Agora, às vezes mas é difícil a gente fazer isso, a gente enxergar essas coisas, por conta do nosso orgulho. Né? É o orgulho que impede que a gente, primeiro, observe, né, a trave que está nos nossos olhos, os defeitos que nós temos, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? As situações em que ele acontece, com quais pessoas ele acontece, ou seja, os gatilhos. Então, primeiro, a gente tem que ficar bem atento com relação a isso. E para encerrar, tem uma passagem do Chico Xavier muito importante, muito interessante. E Chico diz assim: o espírito que adquirir a virtude do perdão, o espírito que adquirir a virtude do perdão, não encontrará dificuldade em mais nada. Não encontrará dificuldade em mais nada. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, ele saberá administrar a sua vida. Então, que possamos todos nós, nessa noite, levar conosco esses ensinamentos, né, para os nossos lares, de modo que a gente possa, ao longo da semana, refletir, mentalizar sobre eles e seguir em frente, devagar e sempre. Vamos então, nesse momento, agradecendo a Deus por estarmos aqui com saúde, em harmonia, recebendo esses ensinamentos. E vamos agora então devolver um pouco daquilo que recebemos, através de vibrações de paz, de amor, com os nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos. Vamos então vibrando por todo o universo, por todos os mundos, para a evolução de todos os mundos. Vibremos pelo umbral, pelo vale dos suicidas, dos criminosos, por todos esses irmãos que ali se encontram. Vibremos para que possam ser aliviados, despertados e futuramente transformados. Vibremos pelo nosso planeta, por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerras. Nesse momento, vibremos pela Ucrânia, pelos governantes da Ucrânia, da Rússia, da Europa, dos Estados Unidos, para que possam se entender, para que possam praticar os ensinamentos de Jesus e chegarem ao entendimento, para que essa guerra termine. Vibremos por todas as religiões e por todas as casas de Deus espalhadas pelo mundo todo. Em particular, vibremos por esta casa, Centro Espírita Luz do Caminho. Vibremos por seus dirigentes, trabalhadores, ex-trabalhadores, assistidos, por todos os trabalhos. Vibremos para que essa casa continue sendo um ponto de luz, um hospital e uma escola de almas, encarnadas e desencarnadas. Vibremos por todas as instituições sociais, pelas creches, instituições recuperadoras de menores, cadeias penitenciárias, asilos, manicômios, orfanatos, hospitais. Vibremos por todos esses irmãos que ali se encontram, trabalhadores, assistidos, dirigentes. Vibremos por todos aqueles que Deus colocou em nosso caminho para que sejam instrumentos de nossa evolução. Vibremos por aqueles que se consideram nossos inimigos
e também por aqueles a quem nós consideramos nossos inimigos. Vibremos para que possamos chegar a um termo ainda nesta reencarnação. Vibremos por todos aqueles irmãos que se desviaram do bom caminho. Vibremos por todos os criminosos, por todos os corruptos. Vibremos para que esses irmãos possam despertar e possam se reformar. Vibremos por todos aqueles irmãos que perderam seus trabalhos. Vibremos para que continuem com fé, seguindo adiante. Vibremos pela família, para que esteja sempre unida, se ajudando mutuamente, cumprindo assim a missão da família. E pedimos licença para vibrar por nós mesmos, para que estejamos sempre atentos, vigiando e orando, vigiando e orando, vigiando e orando. E ao Senhor, dai-nos paciência para aceitar aquelas coisas que nós não podemos e não devemos mudar. Dai-nos coragem para que possamos mudar aquelas coisas que podem e devem ser mudadas. E dai-nos sabedoria para que possamos saber distinguir. Assim seja.